Antes de mais nada, quero que você pegue a Bíblia que você usa diariamente, aquela Bíblia que você medita, aquela que você leva para a sua igreja, onde você esquadrinha, enfim. Pegue essa Bíblia, por favor. E vamos fazer algumas comparações. Precisamos ver que Bíblia de fato você está usando e se ela já foi adulterada, já foi manipulada. Se essa edição que você usa, ela é confiável ou não. Tenho feito muitos vídeos falando sobre a autoridade da palavra de Deus, temos passado o tempo aqui esquadrinhando as escrituras e em muitos vídeos denunciando, sem medo, com autoridade, e vou continuar denunciando, não tenho me acovardado, tenho falado com autoridade e vou denunciar coisas malignas, heresias, gente manipuladora, gente que está se aproveitando com a virtude do evangelho e fazendo coisas terríveis no meio do gospel, e isso tem sido assim muito eficaz e com autoridade denunciado com o poder da palavra e com a autoridade do Espírito Santo. Você me conhece. Agora, preciso alertar em relação ao que você lê como Bíblia, ao que você lê como texto sagrado, e se de fato está havendo essa bendita ou maldita manipulação que está trazendo aí muita divergência e muitos comentários. Como vocês sabem, há algum tempo atrás gravei um vídeo e precisei tirá-lo porque nesse vídeo eu citei muitas editoras, citei nomes e fui advertido, muito advertido. Recebi algumas ameaças por escrito em relação a processos. Não tenho medo de pregar a verdade, não tenho medo. Agora, com certeza não vou querer que venha um processo onde eu vou ter que desembolsar um dinheiro. Ninguém quer isso. Todo mundo fala, você é covarde, você se acovardou. E olha aqui, eu fui no canal dos muitos que me chamaram e comentaram que eu sou covarde porque tirei o vídeo. Só que no canal dele não vejo um vídeo postado nem de pregação, nem de ensino, e nem muito menos denunciando todas essas atrocidades feitas no meio gospel. E agora, no tocante à Bíblia, textos sagrados que estão sendo adulterados e manipulados. Eu vejo muito aí, corajoso para me criticar. Você tem o direito de me xingar, como já me xingaram de tanta coisa, não tem problema. Embora normalmente minha equipe está treinada para tirar gente tóxica, que não serve, que muitas vezes só vem para criar problemas e trazer problemas. Agora, eu preciso com certeza continuar pregando, como de fato sempre eu fiz, pregando a verdade com autoridade, com poder, ensinando o que é correto, numa apologética santa, essa apologia defendendo a fé cristã e a sã doutrina. Isso é algo sagrado e tem base na doutrina. O próprio Paulo falava isso, que ele era defensor daquilo que era a sã doutrina. Posso errar em muitas coisas, porque sou humano, mas a essência sobrenatural daquilo que é realmente a verdade precisa ser dita, tá bom? Então, nós temos que tomar cuidado ao julgar, ao condenar, sem sabermos todo um contexto. Agora, eu te digo categoricamente, estão já se infiltrando homens do mal. O erro meu foi citar editoras, nomes, e de fato, já pesquisei em inglês, há muitos processos, e muita gente me indicou, olha lá o que está acontecendo, vai acontecer com você em relação a processo. Não quero processo, já fui processado injustamente, vencemos os processos, graças ao Senhor, vencemos para a glória do Senhor Jesus, porque foi injusto para a glória do Senhor Jesus, e isso é fato. Vão nos perseguir. Você que crê que o evangelho é só viver à la vontade, cheio de riqueza, cheio de coisas lindas e maravilhosas, você está enganado. Por seguir a Cristo, nós seremos perseguidos, diz a palavra. Estamos prontos para isso? Oxe, já estou aqui, meu irmão, há muitos anos trabalhando, profetizando, declarando a verdade. Quem me conhece sabe disso. Agora eu quero que você analise, por favor. Seja você agora o crítico, com bom senso para avaliar. Eu quero que você veja essas passagens. Anotei algumas. Isso aqui é só um pinguinho daquilo que de fato está por trás, entre outras passagens mais atualizadas que estão arrancando, principalmente versículos ou frases que falam contra a sodomia, que falam contra a imoralidade,
categoricamente, porque há movimentos, aí que eu não posso falar, eu anotei também, aí com certeza me fuzilaram, anotei movimentos que estão atrás desse mover, se infiltrando aqui, dentro do que é essa escrita sagrada, edições de Bíblias, editoras de livros doutrinários que muitas vezes são lidos por muitos, mas estão infiltrando e tirando versos que estão tirando a autoridade daquilo que é correção, o que é exortação e advertência do mal, principalmente esses movimentos malignos progressistas que estão infiltrados dentro das igrejas. E as editoras já abraçaram de cheio. Por quê? Porque está rolando muitos milhões. Você sabia que a Bíblia Sagrada vende mais do que qualquer empresa que possa vender aí qualquer tipo de coisa? É um mercado muito forte. Não estou dizendo que é errado ou não pode vender uma Bíblia de estudo. Não, pode vender porque há uma edição, queremos a palavra e duvido que você tenha em casa uma Bíblia que você não comprou. Você compra, eu compro livros, compro Bíblias, enfim. Ou você ganhou, mas alguém comprou. Isso é totalmente normal. O problema é que, como é um mercado gigantesco, já o poder monetário está dominando. E aí estão se vendendo teólogos, pastores, apóstolos, bispos, homens eruditos já estão se vendendo para esse sistema satânico. Olha só, eu denunciei uma editora, agora lógico eu não vou falar o nome nem anotar, mas vou te dar uma dica, já que você está comigo. Anton LaVey, alguém já ouviu falar de Anton LaVey? Vou anotar aqui o nome, Anton LaVey. Anton LaVey, esse camarada aqui é um satanista de primeira, é o que promoveu um movimento diabólico de ocultismo misturado com sodomia, com ritos na área sexual, é uma coisa terrível. E ele escreveu a Bíblia Satânica. E essa Bíblia Satânica é editada por essa editora que eu citei. E essa editora satânica não somente vende livros e edita livros de Anton LaVey, mas livros de bruxaria, livros de sodomia, livros de rituais ocultistas. Ela é uma grande promotora desse mover nos Estados Unidos e no mundo que está trabalhando com propósito específico na área educacional, na área cultural, para propagar essa ação diabólica e satânica. Pesquise sobre isso. É uma editora. Então, só colocar lá, pesquisa. Quem edita, qual editora aqui edita a Bíblia Satânica de Anton LaVey? Essa editora é a que comprou editoras evangélicas, gente. Editoras evangélicas. Foi comprada. Agora, me diga, por favor, qual é o propósito de uma Bíblia? Volto a falar, qual é o propósito de uma editora satânica que promove promiscuidade comprar editoras de Bíblia? E essa editora que foi comprada agora começou a lançar já há algum tempo, alguns anos já, Bíblias mais modernas. Tome cuidado com as Bíblias atualizadas. Se você tem uma Bíblia, você vai ver comigo se essas Bíblias têm esses versículos ou não, entre outras passagens que estão sendo arrancadas. Repito, principalmente Bíblias que falam com autoridade contra essa ação de sodomia ou de promiscuidade de uma forma categórica. E aí você vai ter que tomar cuidado, gente. Nós precisamos ter cuidado com isso. Aí vão surgir já os comentários. Eu já estou vendo aqui os teólogos, esses teólogos modernos, aqueles teólogos que muitos deles são tão modernos que começam a achar que somos exagerados quando estamos pregando com veemência a verdade. Ele fala, não, existe agora o texto crítico e nós precisamos entender que o texto crítico ele veio para avaliar e veio para aprimorar aquilo que é a palavra, e há muitos versículos que não estão nos originais e estão tirando pedaços, e tem teólogos na internet, teólogos que estão falando na internet que não pregam mais certos assuntos porque não existem mais, não estão mais nos originais. Espera aí, vamos ver essa sequência, como eu já expliquei aqui o que é toda essa sequência desde a Septuaginta, Vulgata, textos receptos com Erasmo de Roterdã, 1516, todas essas traduções de Lutero, Reina Valera, King James, João Ferreira de Almeida,
para chegarmos ao texto crítico em 1881, todo esse processo eu creio que aprimorou-se toda essa pesquisa e toda essa didática de poder avaliar erros de tradução e poder ver textos mais antigos ou escritos mais antigos, compará-los aos mais modernos, enfim. Concordo que há uma intenção muito boa, como houve uma intenção muito boa de ver o que é original, o que não é original, onde houve erros. Por exemplo, João Ferreira de Almeida errou em muitas palavras de texto na tradução, porque realmente era um jovem que estava mal começando, porém a intenção era muito maravilhosa. Enfim, concordo que essa ação de corrigir, de organizar, lógico, sem perder a autoridade da palavra, sem perder a essência, sem perder o propósito daquilo que tem a palavra, o propósito que tem de, lógico, nos trazer a verdade sobrenatural, que é a inspiração do divino. Então, concordo, começou muito bem, só que através dos séculos e dos anos começaram a se infiltrar gente maligna. Como diz o ditado, se você não pode contra eles, una-se a eles. Então, o inimigo tem tentado abafar, deturpar o evangelho e não conseguiu durante muitos avivamentos, muitos movimentos sobrenaturais do Espírito na igreja. E nesses últimos tempos já ele como que se aliou, se infiltrou e está trabalhando lado a lado com gente, repito, que conhece esses movimentos que você vê de muitos séculos atrás, iluminismo, todo esse modernismo, progressismo, relativismo. Presta atenção, esse pensamento teológico relativista, esse pensamento teológico, essa ala teológica progressista, essa ala teológica que está se modernizando, já está tirando muita coisa e muitos deles nem creem mais na vinda de Cristo. Peraí, não é bem assim. Peraí, a criação não é desse jeito. Não houve criação, isso é uma metáfora, são histórias. E aí começam a trazer uma ideia simplesmente de ilusões escritas que dão ideias que não são concretas, e aí começa o grande problema. Eu sei que os textos sagrados são compostos de linguagem figurativa, claro, há muita linguagem figurativa, tanto no início como até o Apocalipse, nas profecias, na poesia, claro que temos, mas há coisas que são reais. Talvez não como a religião as ensina, mas são reais, por isso precisamos ir à profundidade da palavra e à revelação dela mesma. Então, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui, mas você precisa ver se esses textos aqui, vai anotando, ó, Apocalipse 5,14, algumas ideias, ó, Apocalipse 5,14, veja se na sua Bíblia está escrito o texto, que vive para todo sempre, essa frase. Muitos textos já foi tirado, que vive para todo sempre. Aí está falando da eternidade do próprio Salvador, a eternidade. E nós sabemos que a eternidade do Mashiach, a eternidade dele é de antes para depois, ou seja, não há como mensurar, nem falar antes e depois, eternamente acabou. Essa frase foi tirada. Por que estão querendo tirar a eternidade do Mashiach, Jesus Cristo em grego? Apocalipse 11:17, o que há de vir, veja se na sua Bíblia está o texto que há de vir, a frase que há de vir. Confira comigo. Veja em Mateus 25:13, também que o Filho do Homem que há de vir. Duas passagens aqui, tanto Apocalipse 11:17 como Mateus 25:13, foi tirada a ideia que ele há de vir. Será que é somente uma correção textual ou estão aos poucos começando a tirar a ideia da vinda de Cristo? Como de fato essa ala relativista, progressista, nas suas teologias, porque ele não abandona uma teologia, eles querem modificar a teologia, querem modificar a fé cristã, adequando-a ao mundo moderno, querem adequá-la ao pensamento global, essas agendas malignas, isso é fato. Olha só, em João 6:47, o termo em mim foi tirado. Isso é fundamental. Quando Yeshua fala em mim, ele está falando que em mim. Quem crê em mim, você está se referindo à pessoa unicamente dele. Mas agora, quem crê, aí fica aí como se fosse algo tão vago, tão
Nada. Tem aqui um caderno que tem tanta coisa anotada nesses cadernos, estou dando uma pincelada nisso. Então, estão omitindo essas passagens para, aos poucos, ir tirando. Não vai faltar o teólogo que vai comentar aqui, modernista, progressista, que vai falar, peraí, você está dizendo que essas correções que são tão valiosas, na verdade, você está acusando. Querido, não quero nem saber. Eu tenho certeza que tem gente aqui que compreende o que eu estou falando, que eu estou dizendo, aos poucos estão trabalhando com uma forma maligna, numa agenda global. Isso é fato, queira você entender ou não. Eu quero que você comente. Você crê que há uma conspiração para modificar textos sagrados? Ou isso é um exagero da parte nossa? Diga isso, por favor. Você crê que realmente é uma conspiração que está comprando pastores, bispos, apóstolos, principalmente esses apóstolos suntuosos, cheios de ouro, de prata, monarcas, através do denominacionalismo que estão se vendendo? Eu sempre cito aqui presidentes, pesquise presidentes de grandes denominações monárquicas, denominações monárquicas, que estão indo lá no ecumenismo, porque o ecumenismo é um prato cheio para essa globalização e para que esses homens se vendam para um sistema diabólico. Você sabia que o Vaticano é perito em globalizar, é perito em abraçar as outras religiões, porque quer todo mundo embaixo da sua saia. O Vaticano quer isso. Os papas todos trabalharam, porque não conseguiram extirpar e matar aos que pregavam contra as mentiras de Roma. E agora, lógico, está a questão de una-se a eles, vamos lá, vamos em amizade. O ecumenismo é real e muito líder evangélico mundialmente, como também aqui no Brasil, você pode ver presidentes de qual das benditas denominações já se venderam e estão comendo na mesma mesa de Jezabel, estão lá na mesma mesa, lá se corrompendo da Babilônia. Você sabia que a Bíblia católico-romana, ela tem livros a mais, e esses livros estão no Primeiro Testamento, chamado Antigo Testamento. E a Tanakh, para quem não sabe, Torá, Nevi'im, Ketuvim, Tanakh é um compêndio de livros sagrados, desde Bereshit até Malaquias. Esses livros são fechados canonicamente sagrados os judeus milenarmente. E, gente, isso acabou, e acabou, não há como mudar. Só que a igreja romana teve a capacidade de acrescentar no Tanakh. Nem os judeus reconhecem esses livros. Nem os judeus reconhecem esses livros. Pesquise isso. Você que é da igreja romana, pesquise se eu estou falando besteira. E todas essas ações de Roma, essa associação com Constantino, essa mistureba dos demônios aí, onde inventaram doutrinas que são tradições através dos séculos, mas não tem base na doutrina sagrada para os cristãos. Entenda isso. Então, Roma, o Vaticano, é uma das promotoras do ecumenismo. E esses pastores estão se vendendo, estão indo lá para beijar os pés do Papa, tá se curvando. Esses caras são os que estão promovendo tudo isso, estão se vendendo. E já teólogos das grandes sociedades bíblicas, isso me atrevo a falar claramente, já estão se vendendo para esse sistema. Veja esses versículos. João 3,15, que não pereça, foi tirado. Veja lá, não pereça. Segunda de Pedro 2,17, trevas eternamente. Tiraram a condenação das trevas eternamente. Eternamente. João 9,35, tiraram o termo Filho de Deus. Colossenses 1,14, foi tirado pelo seu sangue. Qual o propósito de uma tradução tirar a virtude da declaração do seu sangue? E há outras passagens, muitas outras passagens estão tirando a escrita em si, a declaração do sangue, a revelação do sangue, a virtude do sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Hebreus 1,3, por si mesmo, tiraram o termo por si mesmo. 1 Coríntios 15,47, tiraram por nós. Gente, é tanta passagem aqui que eu creio que eu vou ter que fazer um PDF. Comente aí se esse PDF é interessante para você. Criar esse PDF, fazer esse estudo em PDF, e eu posso mandar gratuitamente. Eu confesso que eu vou mandar gratuitamente. Não fiz, eu vou avisar quando
não tive tempo ainda porque estou em outros estudos, inclusive te convido para estudar conosco, vem estudar conosco, estamos estudando o tabernáculo detalhe por detalhe, na descrição do vídeo está ali o estudo, os estudos, as matérias, você pode estar aí nesse link entrando e estudando conosco, tá bom? E você vai estar ajudando uma missão preciosa, porque o que fazemos aqui é com uma missão, temos um objetivo e uma missão. Os que vivem comigo, me rodeiam, sabem qual é essa missão de uma forma muito legal e gloriosa. E como Deus está agindo para propagarmos o quê? O reino de Deus. Precisamos propagar o reino de Deus. Então, alerta. Além do ecumenismo, temos que a política. Gente, a política já, toda a sistêmica global política, não interessa se é da esquerda ou da direita, toda ela já está infestada por poderes do mal. Facções malignas estão se infiltrando na política. Por favor, só se você não sabe, facções malignas estão se associando, onde estão rolando milhões, e aí estão comprando tudo. Quer ver se o seu pastor é um homem de Deus? Veja se ele poupa o púlpito da política nojenta. Se o teu pastor, se era bispo, pode ser um santo apóstolo, se ele coloca, não me interessa se é da direita ou da esquerda, mas se ele coloca gente política no púlpito, desculpe a palavra, ele é um vagabundo vendido. Ele é um vagabundo vendido, está vendido, ele não presta. Esse homem que coloca a política no púlpito é um vendido, não tem outra palavra, é um vendido que já se entregou na cama de Jezabel. E ele sabe o que está por trás. A não ser que seja um indouto, um ignorante, um cego, um incapacitado, um acéfalo, que não entenda que a política tem uma jogada satânica. E essa política, lógico, quer comprar o sistema eclesiástico, principalmente denominacional. Me responda, por favor. Na sua congregação colocam um político no altar para receber bênção, para receber oração. É tudo vendido, estão todos vendidos. E querem trazer o político que vai salvar a nação, o político que vai salvar a América. Cuidado. Querido, a nossa autoridade de governo é do Malhut HaElohim, o reino de Deus, o reino eterno, Malhut HaOlam, o reino eterno. Ela nos rege com a autoridade, essa autoridade santa desse governo. E o nome dele é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho de Deus. E posso falar em qualquer língua o nome Yeshua HaMashiach e posso declarar que ele vem buscar uma igreja lavada, redimida no seu sangue. E você precisa prevalecer nisso. Não tenho medo de anunciar e vou continuar. Lógico, não quero processo, por isso vou ter que zelar em colocar movimentos progressistas, movimentos malignos e tanta coisa com o nome, porque isso realmente dá processo. Mas tome cuidado com esses teólogos cheios de conhecimento, de sabedoria, que estão já se vendendo para essa sistêmica, e muitos deles vão chamar a gente de louco, de fanático, mas na verdade é o que está por trás disso. E daqui a pouco já vão surgir as bíblias com toda a sua modalidade. Cada movimento vai ser tua Bíblia ao seu bel prazer. Cada movimento, escute bem, vai ter bíblias com desenhinhos, com cores, com isso, com aquilo, não sei se você me entende. Por quê? Porque vão adequar esses textos à vontade maligna de cada um. Isso não pode ser aceito. Não pode ser aceito. Tudo começou lindo com todo esse mover desde o textos receptos, aí depois texto crítico, tudo começou com uma grande adequação, mas já isso se corrompeu. Isso é maligno. Eu te digo isso. E tome cuidado para que todos esses movimentos ecumênicos, toda essa globalização, toda essa sistêmica denominacional, sempre entrego aqui muitos presidentes, lógico, não cito nomes, mas entrego presidentes que andam em carrões cheios de pompa, querem ovacionismo, querem honras, as ditaduras da honra, com seus botões de ouro, com suas capas, com suas pompas. Isso é maligno. Outros estão dizendo que a Bíblia está cheia de histórias inventadas que simplesmente são declarações para, às vezes, promover o medo. E eles mesmos
se dizem santos homens de Deus. Pois é, e aí vai. Quero sua opinião, quero que você divulgue este vídeo e quero que você analise isso e veja se realmente nós estamos exagerando ou de fato há uma conspiração diabólica, com todo esse globalismo, o ecumenismo, a política que entrou e toda essa sistêmica que é uma Babilônia diabólica e nós precisamos estar alerta, muito alerta, tá bom? Quero que você ore por nós, estamos orando por vocês e não vou me calar, querem me calar, mas não vou me calar. Vou continuar denunciando coisa diabólica, satânica, humanista, que anda ao bel prazer e principalmente os que estão se vendendo e não estão de acordo com a santa palavra de Deus. Olha o que diz aqui em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, para os que gostam de adequar a Bíblia e com todos os seus pensamentos e eruditismo que estão fazendo tanta coisa aí, e estão fazendo tanta coisa que supostamente para beneficiar a teologia pós-moderna, mas olha o que diz a palavra aqui em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo, vamos saber o quê? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, não é de particular. É por isso que eu não concordo com calvinismo, arminianismo, luteranismo, tudo que é ismo com base de homens, é coisa maligna, para mim é coisa maligna. Tudo que é tendência de interpretação com base em um homem e tem seus seguidores, isso não presta. Porque não há prova na doutrina que eu tenho liberdade para começar a levantar teses e sectarizar a igreja do Senhor. Então, não é de livre interpretação, particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, você tem que ser guiado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, você precisa ter autoridade com esta verdade gloriosa e não ter medo de anunciar e de declarar que a palavra de Deus e a sua sã doutrina, ou a sã doutrina da palavra de Deus, que vai nos reger para que nos preparemos para a sua vinda e para vermos esse final de século, final de mundo, em nome do Senhor Jesus. Que o Eterno te abençoe, quero deixar um abraço no seu coração e continue conosco. E até a próxima.